Bom dia, irmãos. A paz seja convosco. Hoje é a nossa última aula sobre esse curso que nós tivemos sobre os milagres de Jesus. E hoje quero pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 18, verso 28. Glória a Deus. Glória a Deus, o Senhor está aqui. Deus é fiel, todo-poderoso. A palavra do Senhor diz assim: Em seguida, os judeus levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: Que acusarão vocês? Que acusação vocês têm contra este homem? Responderam eles: Se ele não fosse criminoso, não teríamos entregado a ti. Pilatos disse: Levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua, ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: Tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Contudo, segundo o costume de vocês, devo libertar um prisioneiro por ocasião da Páscoa. Querem que eu solte o rei dos judeus? Eles em resposta gritaram: Não, ele não. Queremos Barrabás. Ora, Barrabás era um bandido. E aí? E agora? O que é que você vai fazer? É o tema da nossa aula hoje. A nossa vida é feita de decisões. Ninguém pode viver sem tomar decisões. Hoje, antes de você sair para vir para a escola bíblica, você decidiu que roupa que você ia usar. Que camisa, que sapato, se ia pôr blusa, se não ia pôr blusa, se ia fazer jejum, se ia comer. Quantos pães você ia comer? 1, meio pão, 3 pães? Você que decide. Tem coisa que a gente não deve fazer, né? Mas é você que decide o que é que você vai fazer. Você sabia que se você for uma pessoa indecisa, porque você tem medo de tomar decisão e ficar protelando a decisão, isso já é péssimo, porque você se torna um indeciso crônico. E uma indecisão já é uma decisão, né? Não decidir já é uma atitude. Então, às vezes as pessoas pensam que por não decidir as coisas, não decidir casar, não decidir por Jesus, não decidir se vai voltar a estudar, se não, se vai fazer um curso ou não. Pelo fato dele não decidir, ele acha que ele está bem, está em cima do muro. Mas você já está amarrando a sua vida. Então, você precisa ser uma pessoa decidida. E tomar boas decisões é o melhor que você pode fazer. E como que você pode fazer? Com a ajuda do Espírito Santo. Você precisa decidir e não adianta querer delegar isso para outra pessoa. Você é livre. Nós que estamos aqui, que estão nos ouvindo pela internet, somos pessoas livres. Você tem o direito de ir e de vir.
Você tem consciência, você sabe o que é certo, o que é errado. Então você pode decidir, você é escravo da sua liberdade. Na verdade, quando a gente olha para o povo do Egito, que na verdade eles toda hora queriam voltar para o Egito, é porque eles tinham a mentalidade de escravo ainda. E quando você é livre, como eles estavam livres, Deus os libertou, agora você tem que decidir as coisas. E eles não queriam, era muito difícil isso. Decidir por esse Deus. Não, é mais fácil ficar com aquilo de antigamente, né? Vamos fazer uma imagem, porque isso lembra do antigamente, daquilo que já estavam acostumados. Por isso que faz um bezerro de ouro para nós. Não, agora Deus está chamando eles à liberdade, colocou eles, vocês vão escolher para onde vocês vão. Vocês vão agora plantar e colher, e vocês que vão decidir o que vocês vão fazer com a colheita de vocês. Isso dá trabalho, gente. E muita gente quer ficar preso porque é mais fácil, teoricamente, mais fácil. Liberdade dá trabalho porque requer de mim decisões. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Você precisa ser uma pessoa decidida pelas coisas de Deus, decidida por Cristo. Nós vemos aqui, esses poucos versículos que nós lemos, a história de Pilatos. Até hoje ele é uma pessoa que a gente usa de exemplo para alguém que foi indeciso, para alguém que foi covarde diante das suas próprias convicções. E o Pilatos aqui, ele foi confrontado por Jesus, ele foi confrontado pela verdade acerca de Jesus. Ele fala assim, você é rei? Estão entregando você para mim, dizendo que você é rei. Você é rei dos judeus? Na verdade, Jesus fala, eu nasci para isso. Eu nasci para isso. E meu reino também não é daqui. Pilatos, quando Jesus é trazido para ele, aquele homem, o que esse homem fez? E os judeus falam, ele cometeu crime, porque senão a gente não tinha trazido ele para você. E quando ele começa a ter esse contato com Jesus, ele vai sendo confrontado. Assim como acontece com qualquer pessoa que é colocada diante de Jesus, ela não vai ser mais a mesma. Toda pessoa que é levada à presença de Jesus, ela será confrontada nas suas estruturas. Primeira parte que Pilatos foi confrontado foi com a verdade acerca de Jesus. E tem 3 fatos aqui que a gente vê sobre a verdade de Jesus. Primeiro, sobre a realeza de Jesus. Ele está diante do Rei dos Judeus e Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele está diante do Deus encarnado. Ele está diante daquele que criou o céu e a terra, o universo e os mares e tudo que nele há. Ele está diante de alguém que é maior do que ele, maior do que César, maior do que o próprio Império da Roma, que era o grande governo do mundo todo. Ele está diante dessa pessoa que a gente sabe que é Deus. Pilatos está diante de alguém que todo joelho deveria se dobrar, inclusive ele. Diante do céu, da terra, todo joelho deveria se dobrar diante de Deus. É Deus habitando no meio dos homens. Ele é o Rei. Nesse momento, a gente também está aqui, na casa de Deus, diante deste Rei. Diante do Rei da Glória. Ele está em todos os lugares. Ele governa sobre tudo, governa sobre todos. Qualquer lugar que você for. Seja, sei lá, se um dia você ficar trilhardário e quiser ir visitar a Lua, quiser ir conhecer a Lua, Deus estará lá. Se você quiser ficar na sua casa, Deus estará lá. O próprio salmista fala isso, se eu fizer minha cama no céu, Deus está lá. Não há como fugir da presença deste Rei, porque Ele governa sobre tudo e sobre nada foge do domínio dEle. Todo domínio está na mão do Rei. Então Ele está diante
mesmo que ele não perceba, aparentemente não perceba. Isso é a verdade. Um outro fato da verdade que confronta Pilatos é que ele sabe que Cristo é divino. João, no capítulo 19 agora, no verso 7, diz assim, ó. Os judeus insistiram, temos uma lei e de acordo com essa lei ele deve morrer, porque ele se declarou filho de Deus. A acusação era que ele se declarava rei, agora a acusação é outra. Mais uma somatória. Ele também fica falando que ele é filho de Deus. Estão falando isso para Pilatos. Verso 8. Ao ouvir isso, Pilatos ficou ainda mais amedrontado e voltou para dentro do palácio. Então ele perguntou a Jesus, de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. E Pilatos fala, você se nega a falar comigo? Você se nega a falar comigo? Você não sabe que eu tenho autoridade para libertar e para crucificá-lo? Jesus responde, não terias nenhuma autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Jesus realmente confronta Pilatos, porque agora ele está diante do Filho de Deus. Quando ele fala, ele ouve as pessoas falando que ele se declarava Filho de Deus, ele percebe alguma coisa realmente diferente em Jesus. Às vezes pode ser que ele nem saiba por que ele está olhando para aquele homem se sentindo diferente. Mas ele fica pensando sobre Jesus e depois trazem Jesus de novo para ele e fala, ele tem que morrer porque ele se declara filho de Deus, é contra a nossa lei. E ele fica amedrontado com isso, mais amedrontado. Ele já estava mexido, agora ele fica mais. E ele vai perguntar para Jesus, Jesus não responde para ele, porque aquele homem já sabia. Ele é confrontado por uma segunda verdade, Jesus é Deus. Ele é rei e ele é Deus. Os judeus disseram a Pilatos que Jesus deveria morrer porque se declarava filho de Deus. Pilatos foi checar a informação com Jesus. Foi perguntar se era isso mesmo. Mas Jesus não responde. Ele está sabendo, ele está sentindo com o coração dele que ele está percebendo que ele não está diante de um homem comum. Ele está diante do próprio Filho de Deus. Aquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Aquele que pela sua palavra, tudo foi criado, tudo se fez. E ainda por cima ele vai ser confrontado por uma terceira verdade acerca de Jesus. Que foi o que a gente leu aqui no capítulo 18, no verso 36. Onde Jesus fala para ele que o reino dele não era daqui. Não é daqui. Pilatos é confrontado sobre o reino espiritual de Cristo. Esse reino que é maior do que o de Roma, maior do que todos os reinos deste mundo, porque este reino que Isaías fala, que esse menino ia nascer, um filho nos seria dado, e sobre o ombro estaria todo o seu domínio estaria sobre ele. Seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E o seu governo não terá fim. Todos os reinos dessa terra passam e eles podem ser destruídos. Existem conspirações, se destronam reis, se tiram presidentes, se lança armas nucleares e destroem toda aquela nação. Mas contra o reino de Deus não há armas contra. Ninguém pode destruir. Ninguém pode, o diabo não pode, demônio não pode, força humana não pode, ninguém pode destruir esse reino. Ele não tem fim, ele não pode ser retirado por assalto, não pode ser destruído por conspiração, não pode ser derrotado por armas, por terrorismo, por bombas. Esse reino já começou, o reino de Deus já está aqui na terra e ele vai estar aqui por toda a eternidade, eternamente. O reino de Deus está instaurado. Cabe à pessoa entrar neste reino. Quem não quer entrar neste reino vai perecer. Mas quem entra neste reino vai viver também eternamente. Porque este rei é bom. Esse rei ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. E esse governo, gente, não terá fim.
Pilatos sabia disso. Porque as pessoas sabem disso. Elas sabem quando Deus está, sabem quando Deus não está. Por que alguns entram no reino, então, pastora? Todos deveriam saber, por que não entram? Por que não entram? Se sabem, não entram é porque não sabem. Não, quando Deus se apresenta, Jesus se apresentou para ele. Ele sabia. Mas ele não decidiu por Jesus. Mesmo com essas 3 verdades estampadas na cara dele. Só que o Pilatos ainda vai continuar sendo confrontado agora para tomar decisão. A verdade foi apresentada, mas o diabo também vai apresentar mentira para ele. Irmãos, isso é a mesma coisa que acontece conosco hoje, hein? Está percebendo? Que Deus nos mostra a verdade dele, depois o diabo também vai mostrar a mentira dele. Cabe a nós decidir quem a gente ouve. Decidir em quem a gente acredita. Quantas vezes Deus traz uma palavra aqui para nós, num domingo, numa terça, numa quinta, e Deus fala, Deus dá a unção, Deus dá o poder para a gente viver aquilo, para a gente fazer aquilo, para a gente perdoar aquela situação, ou para a gente lutar por aquela situação, e aí você sai, você sabe que Deus falou com você, aí você vai para a sua casa, você vai para o seu trabalho, você está pensando que o diabo não vai colocar coisa para querer tirar essa semente de você? Ele faz a mesma coisa. Porque a verdade de Deus é suficiente para nos fazer decidir. Só que o diabo ele também trabalha contra. Então ele apresenta mentiras. Então vai ter vitória quem? Quem crê na promessa até o fim. Vai ter vitória quem? Decide se agarrar às promessas de Deus e daqui eu não solto, daqui ninguém me tira. Agora, quem fica indeciso, corre um grande perigo, porque vai ser confrontado por mentiras acerca de Jesus, mentiras acerca da palavra de Deus, da promessa de Deus. Deus coloca alguma coisa no seu coração, o diabo levanta alguém para te minar. Ah, pastor, é assim? É assim, sim, porque a gente está aqui nessa terra e a gente não está aqui no parque de diversão, é luta. É combate? Combata o bom combate. É assim, vigia e ora. Qual foi a primeira mentira? Primeira acusação falsa que foi levantada contra a pessoa de Jesus aqui. Primeira coisa. Logo de manhã, aqueles sacerdotes lá foram até o pretório, fizeram uma conspiração contra o Senhor Jesus. Entraram em conselho os principais sacerdotes com os anciãos, escribas, todos sinédrios, estava toda aquela patota junta lá. Amarraram Jesus e levaram-no até Pilatos. Primeira mentira. Primeira forma pela qual eles vão chegar de Pilatos na mentira. Conspiração. Eles prenderam Jesus, depois levantaram um monte de testemunha falsa, fizeram aquilo à noite e espancaram Jesus, cuspiram no rosto do nosso mestre, puxaram a barba do nosso mestre, humilharam ele, fizeram tudo aquilo, depois levaram para Pilatos. Ele não era criminoso, não era, mesmo que fosse, não era para ser tratado daquela forma. Eles já condenaram, já espancaram. Tratando o nosso Senhor como o pior dos piores, e ele não era. Ele nunca teve pecado. Ele só andava por toda parte fazendo bem. É isso que Jesus fazia. E trataram ele como criminoso, por causa dessa conspiração. A motivação da acusação contra Jesus foi o quê? Abre lá, Mateus 27. Tinha alguma coisa palpável para acusar o nosso Senhor? Não tinha, gente. Não tinha. Mas olha só, por que é que eles fizeram isso? Mateus 27, 18.
Vamos ler o 17 para a gente entender melhor. Pilatos perguntou à multidão que ali se havia reunido: qual destes vocês querem que lhe solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que o haviam entregado por inveja. As autoridades judaicas fizeram aquela conspiração motivados não por zelo pela lei, não porque eles consideravam Jesus uma grande ameaça ao reino de Deus, não, por inveja. Porque eles eram trevas e amaram mais as trevas. Amaram mais as trevas do que a Jesus. E o Pilatos percebeu, viu? Ele tenta, fazer algo porque ele sabia que tinha entregado Jesus por inveja. Mentira. Uma outra mentira pela qual o Pilatos vai ser confrontado. A acusação contra Jesus foi uma declarada mentira. Lucas 23, verso 1. Então, toda a assembleia levantou-se e olhou a Pilatos. E começaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem subvertendo a nossa nação. Ele proíbe o pagamento de imposto a César e se declara ele próprio Cristo um rei. Falaram que Jesus alvoroçava a multidão, que Jesus pervertia a nação, que Jesus proibia de pagar imposto. Sendo que Pedro vem até Jesus e fala: Senhor, é certo ficar pagando imposto para esses caras que ficam ainda, eles exploram a gente, eles exploram cruelmente a gente, é certo. Jesus, olha, vai pescar um peixe, lá está o imposto que é para você dar por mim e para você. Onde que Jesus proíbe de pagar imposto, gente? Nunca aconteceu isso. Ele sempre falou: dai a César o que é de César. A quem honra, honra. A quem tributo, tributo. A quem serviço, serviço. Nunca ele proibiu, é mentira descarada. E é como acontece hoje. As pessoas, muitas vezes ímpios, que falam mal do reino, que falam mal da igreja, e que encontram outras pessoas para também falarem mal. Muitas dessas pessoas nunca entraram numa igreja. Muitas dessas pessoas não sabem como funciona uma igreja. Eles não sabem o que a igreja faz no âmbito espiritual e social, mas eles falam mal como se eles vissem, como se eles presenciassem com todo um fervor, com toda uma ousadia, com toda uma convicção, sem nunca terem visto presenciado. Nada. Mentira não precisa ter motivo, porque é mentira, não tem cabimento. Então é uma acusação que eles colocam política, moral, porque eles acusam Jesus de ficar alvoroçando a multidão, pervertendo a nação. Eles acusam Jesus no âmbito político, falando que ele proíbe de pagar tributo a César, e isso nunca aconteceu. Eles também acusam Jesus no âmbito religioso, falando que Jesus, ele estava blasfemando e até se proclamando o rei, o filho de Deus. Quem sabe você já ouviu muitos absurdos a respeito de Jesus. Muitos absurdos a respeito da igreja, da obra de Deus. O que não falta é gente falando mal das pessoas do Senhor. Nós, cristãos de verdade, são as pessoas mais discriminadas no nosso país. Não só no nosso país. Qualquer país. Qualquer lugar. Porque no mundo ele é hostil à nossa fé. Esse sistema diabólico, ele é hostil a nós. Então, se você decidir ser convicto dos valores da palavra, se você decidir se apegar às promessas do Senhor, se você decidir ter uma vida santa e separada no seu trabalho, você vai ser discriminado. Fica calmo com isso, nem se espante. Porque as pessoas, elas, muitas vezes movidas pelo diabo, elas não aceitam isso.
Vão achar que você é um santarrão, que você é uma pessoa que quer ser melhor que os outros, que você, na verdade, é mentiroso, porque você está mostrando uma carinha, uma atitude, você é muito bonzinho, ninguém é assim. Então, o diabo, ele usa das suas armas as pessoas que ele pode, exatamente para desacreditar a pessoa de Jesus e desacreditar a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela tem poder de nos transformar. Tá bom, que você tinha 5 mulheres, agora você é feliz só com uma. Eles querem desacreditar o poder do evangelho de Deus. Então, céticos se levantam para isso, cientistas, em nome da ciência, se levantam para tentar desacreditar. Pessoas que aparentemente você gosta, que são seus amigos, mas que se não tem Deus, ou se estão frágeis naquele dia, podem ser usados para minar a sua fé. Porque eu sempre penso que para Eva dar ouvido para a serpente era alguém que ela tinha um certo crédito com a Eva. Quem sabe elas já eram amiguinhas fazia tempo. Porque a serpente falava, gente. Se a serpente não falasse, a Eva ia se assustar. Então o diabo usa pessoas e usa situações que a gente tem credibilidade, porque ele está colocando em dúvida a palavra de Deus. Não pode ser qualquer pessoa. Tem que ser alguém que você tem uma certa afinidade, você dá ouvido. Quem você dá ouvido, hein? A quem você dá ouvido? O diabo vai usar essa pessoa para desacreditar Jesus. Decide. Qual é o caminho que você vai seguir? Em quem que você vai acreditar? Porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer entrar por ele? Ou você vai ouvir a voz daqueles que são cegos, inoperantes, daqueles que não obedecem ao Senhor, daqueles que nem conhecem a Deus, ou que têm inveja, ou que são movidos por inveja? Quem você vai ouvir? Qual é a sua escolha? Porque as mentiras vão ser colocadas diante de você, para te confrontar também, para você não obedecer e não decidir por Cristo. Pilatos, ele foi confrontado pela verdade de Jesus, ele foi confrontado pelas mentiras daqueles fariseus, e ele também vai continuar sendo confrontado. Agora, na sua consciência, ele vai ser confrontado pela clara inocência de Jesus. Ele percebe que Jesus é inocente, cada vez mais ele vai percebendo que Jesus é inocente. Por quê? Pilatos confessa, ele mesmo confessa, que Jesus é inocente. Lucas 23, 4. Ou melhor, 18, né? O João 18 que a gente estava ali. 18, 38, ele fala assim: não acho nele motivo algum de acusação. Ele fala para os principais, né? Sacerdotes e para a multidão. Eu não vejo nele crime algum. E ainda ele vai dizendo, lá em Lucas 23, 14: apresentastes-me este homem como agitador do povo, mas, tendo interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que vós o acusais. Nem tampouco Herodes, porque lembra que ele manda Jesus para Herodes? Nem Herodes viu, nem Pilatos viu. Por que não ia ver? Porque Jesus é inocente. E aí, pela terceira vez, lá em Lucas 23, 22, ele pergunta: que mal fez este homem? Que nada encontrei para condená-lo à morte. Ele até que procura, ele até que se envolve no caso que entregaram para ele no pretório. Mas ele não encontra nada. Então ele já está percebendo, Jesus é inocente. Por perceber que Jesus é inocente, ele vai tentar defender Jesus. Marcos 15. Marcos 15, versículo 14. A multidão começou a gritar: crucifica-o. Crucifica-o. Aí Pilatos fala: por quê? Que crime ele cometeu? Mas eles gritavam ainda mais: crucifica-o.
Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Pilatos, ele estava sendo encurralado na sua consciência. Ele até tentou defender. Ele tentou criar um esquema para falar, ele lembrou, é Páscoa. Vocês mesmos têm esse costume de trazer 2 prisioneiros e libertar um. Então ele falou, é óbvio. Ele pensou, é óbvio que eu vou colocar Jesus aqui. Jesus, esse homem não fez nada. Vou colocar ele e vou colocar o homicida, né? Diante ali dele. É claro que eles vão escolher soltar Jesus. Qual é a surpresa dele? As pessoas decidem que o homicida seja liberto e Jesus seja crucificado. E aí ele entrega Jesus para ser crucificado. Ele até defendeu Jesus. Até tentou defender, só que ele não se rendeu a Jesus. Não adianta, gente, nós até tentarmos defender algumas coisas do Senhor. Não fala assim não, não faz assim não, não mexe com essas coisas de Deus assim não, porque isso é sério. Mas se render a Jesus é diferente. Não adianta só defender. Dá para entender? Ele defendeu a verdade, mas não se submeteu à verdade. Ele continuou sendo confrontado porque ele expôs o drama da consciência dele diante da multidão. Mateus 27. Mateus 27, versículo 22. Olha a grande tolice de Pilatos. Aqui. E que a gente não deve jamais imitar esse exemplo dele. E muitas vezes a gente faz isso. A gente fica perguntando para os outros o que a gente vai fazer. Pilatos, diante da multidão, expõe o coração dele e ele pergunta, que farei então? Porque quando ele fala, quem vocês escolhem, Jesus ou Barrabás? E a multidão fala, Barrabás. Ele não queria fazer isso, mas então ele pergunta, que farei então com Jesus chamado Cristo? E eles respondem, crucifica-o. Quando você precisa tomar decisão, e a gente precisa tomar decisões todo dia, como eu falei, decisões pequenas, mas você precisa tomar. Você precisa escolher o que você vai comer, o que você vai vestir, o que você vai fazer, onde você vai, com quem você vai falar, se não vai falar, se vai ficar irritado, se não vai ficar irritado, se vai perdoar, se não vai perdoar, se vai servir, se não vai servir. Você precisa decidir todo dia, toda hora, coisas grandes, coisas pequenas. Não adianta você transferir para os outros isso. E jamais transferir para alguém que é louco tomar decisão por você ainda por cima. Ele pergunta para a multidão, gente, o que ele vai fazer? O que farei então com Jesus chamado Cristo? Perguntou para a multidão. Tem gente que vem na igreja, que conhece a palavra, que recebe a palavra, não põe a palavra em prática, vai perguntar para uma amiga íntima o que fazer com o casamento dela. O que fazer com os filhos dela. O que fazer no trabalho dela? Pelo amor de Deus, você sabe o que fazer. Faz você. As decisões a gente não pode transferir nem para pai, nem para mãe, nem para cônjuge. Muita gente fala assim, eu queria tanto fazer tal coisa, mas meu marido. Queria tanto fazer tal coisa, mas minha mulher. Meus pais, se eu tivesse outros pais que me incentivassem, minha história seria diferente. Não, você é livre, você é livre. Você que tem que tomar decisão na tua vida. Tem gente, pessoal, que não tem um braço, não tem uma perna e faz coisas mais do que a gente com 2 braços, com 2 pernas. Por quê? Porque essa pessoa decidiu fazer. Coloquei uma foto esses dias atrás no Facebook, de um homem, ele parece indiano, pela fisionomia dele lá. Com uma sala de crianças, ele é professor, com uma sala de crianças, está lá uma meia dúzia de criança. Ele não tem as mãos, ele está escrevendo no quadro negro, com giz, com o pé dele. Levanta o pé dele e escreve lá.
quem quer dá um jeito, né? Quem não quer dá desculpa. Dá desculpa de ser indeciso por culpa dos outros. Não, você não pode transferir isso. O que é que você vai fazer com Jesus, hein? Você vai ter uma vida mais profunda nos rios do Senhor? Sim ou não? Depende só de você. Você quer realmente... Quanta gente deseja tanta coisa, mas não faz nada, não vive nada, porque só deseja, porque só quer, mas na hora de decidir, não faz. Olha, irmãos, a indecisão é a pior coisa que pode te acontecer. Porque você pode até crer, mas se você nunca fizer, se você sempre procurar olhar para os lados e esperar que alguém te ajude, esperar que outra pessoa sinta também com você a mesma coisa, esperar um respaldo, esperar estar tudo pronto para aí você se lançar no desafio, no projeto, naquela obediência que Deus te mandou fazer. Não, você e Deus. Você precisa só de você e Deus para tomar a decisão. Se você tomar a decisão por Cristo, você pode ter certeza que o Espírito Santo entra em você e te ajuda. Te ajuda a você começar a ter uma vida totalmente curada, transformada, mas você precisa decidir. E não adianta colocar a culpa em ninguém acerca disso. Você precisa dar esse passo de entrar nesse rio. O que você vai fazer de Jesus? Você vai receber? Fala, Jesus, entra na minha vida e reina hoje, reina amanhã, reina no meu casamento, reina nos meus filhos. Olha, não abro mão do Senhor hoje. E amanhã você vai fazer a mesma oração. Senhor, reina sobre mim agora, nas minhas decisões, meus pensamentos. Ou você vai rejeitar. Ou você vai receber, ou você vai rejeitar. O Pilatos, ele foi confrontado pelo próprio Senhor Jesus agora. Ele falou para a multidão tomar a decisão por ele. E eu digo, vox populi é mentira. Voz do povo não é a voz de Deus. Não é a voz de Deus. A multidão falou para Jesus ser crucificado. Isso não é voz de Deus. E Jesus, agora, no Evangelho de João, capítulo 19, vai falar com Pilatos também. João 19, verso 9. Voltou para dentro do palácio e então perguntou a Jesus: de onde você vem? Mas Jesus não lhe deu resposta. Você se nega a falar comigo? Disse Pilatos. Você não sabe que eu tenho autoridade para libertá-lo ou para crucificá-lo? Jesus respondeu: não terias autoridade sobre mim se esta não te fosse dada de cima. Por isso, aquele que me entregou a ti é culpado de um pecado maior. Jesus já tinha dito para ele que o seu reino não era deste mundo. Jesus já tinha dito que ele nasceu para ser rei. Ele fala, por isso eu nasci. Jesus já reafirmara que ele era o próprio Filho de Deus. Jesus já tinha dito que a autoridade de Pilatos, que ele estava tendo sobre Jesus naquele momento, não era dele próprio, nem de Roma, mas tinha vindo do céu. Jesus já tinha dito que quem o entregou nas mãos de Pilatos tinha um pecado maior do que ele para julgá-lo. E Jesus já alertou muitas vezes, tem nos alertado muitas vezes. Quantas vezes a gente já entrou aqui e Jesus nos alerta de coisas, nos mostra coisas que a gente tem que largar, que a gente tem que incorporar, que a gente tem que falar, que a gente tem que calar, que a gente tem que liberar, que a gente tem que lutar. Meu Deus, quantas vezes? Quantas vezes? E aí? Pilatos ouviu, ele viu que ele era inocente, ele viu que os caras estavam fazendo aquilo só por inveja. Mas ele não abriu o coração. Ele não abriu o coração. O próprio Cristo falando com ele, como acontece conosco hoje, gente. Por que acontece conosco hoje? Porque Deus é vivo. Porque a gente não está passando história de que a gente ouviu dos nossos antepassados, que os nossos antepassados ouviram dos outros antepassados. A gente não está vivendo história. A gente ouve Jesus porque Ele é vivo e Ele fala com a gente. Hoje.
A gente não vive de história, a gente tem um relacionamento com Ele, com a pessoa de Jesus. É diferente. Você só não vê com os olhos naturais, mas tudo mais você sente, você percebe, você ouve, você entende. Com Pilatos aqui, você tem encontro. Nós hoje temos encontro com Deus. As pessoas se convertem hoje porque elas têm um encontro pessoal e real com Deus. Isso não é historinha. Então não há possibilidade para as pessoas ainda fecharem o coração para o Senhor, porque Deus continua falando e operando em nosso meio. Ele é um Deus vivo e sempre eterno. Pilatos ele tenta se esquivar da sua responsabilidade, como muita gente faz hoje. Depois de tudo que ele estava vendo ali, ele vai tentar se esquivar, vai tentar se justificar. Ele vai colocar o caso de Jesus nas mãos dos outros. Porque ele fala assim, olha, vocês trouxeram ele para mim, mas vocês devem tomá-lo. Tomai-o vós, outros, julgai-o segundo a vossa lei. Ele está falando, não quero ficar com isso. Ele está falando para os judeus, julga vocês. Responderam-lhe os judeus, a nós não é lícito matar ninguém. Pilatos está se esquivando, ele não quer tomar decisão. Depois ele vai tentar passar a responsabilidade para Herodes. Ele leva para Herodes. Herodes manda devolver Jesus. Jesus não abre a boca diante de Herodes. Não vai também dar resposta para Pilatos. Depois, ele tenta fazer a coisa certa, mas pela mão dos outros. Ele manda Jesus ser açoitado, porque se Jesus não era criminoso, por que mandou açoitar? Para dar um parecer, para os judeus ficarem mais satisfeitos, mas aquilo também não resolveu. Então, ele queria soltar Jesus, ele lembra da Páscoa, ele lembra-se que ele tinha um prisioneiro pior do que Jesus, aí traz Barrabás, mas a multidão escolhe Barrabás para ser solto. Depois ele ainda tenta se esquivar mais uma vez, porque ele fala, o que você está dizendo aí? Você é rei dos judeus? Você não é rei dos judeus? O que acontece? É filho de Deus? Você não é filho de Deus? E Jesus fala, olha, quem conhece o Pai, conhece a verdade. Ele percebe a verdade. E aí Pilatos fala, o que é a verdade? Ele tenta sair agora com uma pergunta filosófica. Jesus não responde para ele. Você não sabe o que é a verdade, não? Quando está na sua cara? Nós temos tentado nos esquivar também dessa rendição total a Cristo. E aí começa a se distrair, fazer perguntas filosóficas, entrar em distrações, em coisas que não levam a nada. Como é que a gente está fazendo isso? Se esquivando também? Pilatos tenta isentar-se procurando soltar Jesus, até que ele se esquiva mesmo quando ele lava as mãos dele. Então, Pilatos tenta jogar sobre os judeus a responsabilidade do quê? Da morte de Jesus? Não. Ele tenta jogar sobre os judeus agora a responsabilidade da covardia dele. Você podia tomar a decisão, você ia arcar com consequência. Porque aqueles caras iam fazer um tremendo do motim lá. Já estavam ameaçando ele. Falaram, você solta ele está impedindo de pagar tributo. Ele é um alvoroçador. César vai achar que você é um traidor. Você vai proteger ele? Então ele, com medo dessas consequências, foi covarde. Então ele tenta jogar a covardia dele para os outros. A culpa é de vocês. Eu lavo a mão. Eu não sou culpado desse sangue. Do sangue deste inocente. Quem é culpado é vocês. Ele era governador, gente. Ele tinha autoridade para livrar Jesus. Ele tinha. Ele manda trazer uma bacia com água, lava as mãos. Mas nem toda a água do oceano poderia lavar suas mãos. A mão do Pilatos estava suja de sangue, sim. Estava suja de sangue.
diz a história, né, a tradição, isso não está escrito na Bíblia, os livros históricos, de história secular, dizem que ele ficou com uma paranoia de lavar as mãos. E que ele se suicidou. Pilatos se suicidou. Ele negou a própria consciência dele. Ele sabia o que era certo fazer, ele não fez. Ele não teve coragem para decidir pelo Senhor. E quem é de Deus, realmente, quem é do reino de Deus, são pessoas que podem até parecer desprezíveis e vis e simplórias, incultas. A própria palavra de Deus fala que Deus faz isso. Ele transforma, aquilo que parece ser louco, ele mostra que é sábio. Aquilo que parece ser desprezível e vil, Deus usa. E as pessoas do reino de Deus, elas parecem que são assim, comuns. Gente comum, gente simples, né? Simples, que eu digo, não é só na questão intelectual, é na questão simples diante de Deus, gente simples. Às vezes tem estudo, tem um monte de coisa, mas continua sendo simples, porque na verdade o verdadeiro evangelho é de gente humilde. E a liderança é a liderança serva. Então você pode ter muitos recursos, muitas coisas, mas você é simples, tem que ser assim. E às vezes por sermos assim, as pessoas parecem que podem nos enganar, nos tratam como pessoas de bobas, mas esse povo de Deus é um povo corajoso. O povo de Deus é valente, gente. O povo de Deus, ele é gente que tem vida dentro deles, então eles têm fé, eles têm perseverança onde ninguém mais tem. Porque isso vem de Deus em nós, Cristo em nós. Cristo em nós, a esperança da glória. A gente não produz isso, mas em Deus a gente pode todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Então, para entrar no reino de Deus e viver e desfrutar as coisas do reino na terra, começando aqui na terra para depois viver eternamente, Deus só requer isso de nós, essa decisão, essa coragem, para romper com os nossos próprios pensamentos, às vezes, com as outras vozes. Sabe, que o Espírito Santo de Deus hoje possa modular isso na nossa cabeça, equalizar a nossa cabeça de maneira correta. Onde a gente possa, sabe, diminuir a voz do homem, a nossa própria voz, a voz do diabo. E deixar muito alto, muito claro a voz do Espírito Santo. E obedecer a essa voz. Que Isaías fala que fica atrás de nós, perto do nosso ouvido, e dizendo: andai por aqui, este é o caminho. Seja corajoso. Seja corajosa. Porque cabe a você decidir. Você é livre para decidir. Para escolher por Cristo todo dia. A gente gosta de cantar aquela música do Thales, né? Eu escolho Cristo. Mas eu escolho Cristo todo dia, que seja real. Que seja realidade sobre nós. A conveniência falou mais alto do que a consciência. Ai, que triste. Que triste. A posição política de Pilatos falou mais alto do que a voz da consciência dele. Irmãos, quem nega a voz da sua consciência, fica louco. Fica louco. Porque está aqui, Deus está falando com você, e você quer negar, quer abafar aquilo. Fica louco. É o péssimo negócio. As vantagens que Pilatos teve, quais foram? Depois, resumindo, qual foi a grande promoção que ele recebeu, hein? Depois que ele entregou Jesus? Não fala nada, não. Não ganhou nada, não. Ao contrário, naquele momento ele trouxe sobre a alma dele as piores aflições. As vantagens do mundo prevaleceram sobre as bem-aventuranças do céu. Ele condenou a Cristo para não perder os favores de Roma. Por medo do seu trabalho, por medo da retaliação. Não posso fazer isso, que vão pensar de mim, não posso fazer isso, meu chefe vai me mandar embora, não posso fazer isso.
Meus colegas de trabalho, se eu não fizer, eles vão fazer, então não adianta nada o meu esforço sozinho. O negócio é fazer como todo mundo faz, não tem jeito. Os favores da terra, muitos têm trocado Cristo pelas vantagens, pela riqueza, pelo prestígio, pelas amizades, por tão pouco às vezes, por tão pouco. Tem trocado. Ele preferiu agradar a multidão do que ser coerente com a sua convicção a respeito de Jesus. Ele sabia que ele era inocente, mas mesmo assim, ele sabia, mas mesmo assim, ele deixou que o clamor do povo prevalecesse. Pilatos atendeu o pedido do povo, entregou Jesus à vontade do povo. E é essa pergunta que eu quero deixar na nossa cabeça hoje. E aí, o que você vai fazer, hein? O que você vai fazer? Pilatos mandou açoitar e crucificar Jesus. Ele perdeu a grande oportunidade da vida dele de ser salvo. Ele fechou a porta que Deus tinha aberto para ele, para a salvação. Sabe, eu tenho visto que Deus tem aberto portas para o povo dele. Só Deus pode fazer isso. Ele é o caminho, não é? E a verdade e a vida. Ele é o caminho onde não tem. Ele se transforma nesse caminho. Ele se transforma numa porta onde não tem. E aí ele vai abrindo portas para nós, para nos curar, para nos restaurar, para nos fazer crescer na graça, no conhecimento, no amor, para que a gente seja aperfeiçoado no amor, para que a gente seja ainda mais liberto, para que a gente possa realmente desfrutar dessas glórias do mundo vindouro que ele fala, que a gente nem sabe às vezes, mas que é para nós, para os filhos dele. E ele vai abrindo essas portas. Às vezes eu vejo pessoas que Deus abre uma porta, sabe o que eles fazem? Em vez de entrar, eles fecham a porta atrás de si e vão embora. Foi o que Pilatos fez aqui, ó. A porta da salvação estava sobre ele. Você fala assim, mas pastora, mas tinha que cumprir as profecias. Tinha que cumprir as profecias. Jesus ia ser crucificado. Mas Pilatos poderia ter obedecido a Deus, poderia ter deixado a consciência dele falar e não o clamor do povo. Você não vê que Jesus vai até ele, então Jesus foi trazido a Pilatos porque isso fazia propósito, fazia parte do plano de Deus. Você não vê isso. Você vê que Jesus é levado pela inveja dos fariseus, aquela tramóia toda. Jesus ainda poderia ser crucificado naquele mesmo dia, mas Pilatos poderia ter história diferente. Ele poderia ser um exemplo de alguém que, de repente, até morreu pelo Senhor, mas não um exemplo de covardia. Ele é um exemplo para nós de covardia, de um exemplo a não ser seguido. Ele é uma alegoria do que o diabo faz com a gente hoje, mas ele é um final triste, de quando a pessoa faz o que o diabo sugestionou e mostrou, e ela acredita, ele é covarde, e não se apega à palavra de Deus, não se apega à verdade. Ele é um exemplo triste do que é a pessoa se apegar à mentira, se acovardar. Então, o que é que você vai fazer? O que é que você pode fazer hoje? Decida por Cristo, todo dia. Decida fazer aquilo que Ele está colocando para você fazer, arrisca. Decida ser o único da sua família a buscar a Deus de forma fervorosa. Seja louco para os outros, mas seja sábio para Deus. Não se preocupa com o que vão falar de você, não se preocupa com as consequências que você pode enfrentar por ter obedecido a Deus. Porque se você sofrer perseguição e aflição por amor a Cristo, regozije-se, fique feliz, porque é grande o seu galardão no céu. Se você está sofrendo por amor a Cristo, fica feliz, porque está no caminho certo. Agora, se você quer ter uma vida impassível, onde ninguém se importa com você, então se entristeça, se arrependa, porque você não está incomodando o inferno e você também não está obedecendo a Deus. Porque a presença de Jesus, ela ou faz a pessoa amar Jesus, ou faz a pessoa odiar as coisas de Deus. Não há um meio termo.
Então, se você está andando e não está incomodando o inferno com a sua atitude, pode ser que a sua atitude não esteja de acordo com a palavra. Decida, não seja indeciso. Decida por Cristo e não coloque, não queira delegar isso para ninguém, porque você é livre e você pode tomar a sua decisão. E diante de Deus, nós vamos prestar conta de toda a palavra vil que saiu da nossa boca, todas as nossas atitudes, pelo que nós fizemos. Nós não vamos prestar conta pelo nosso marido, pelos nossos filhos, pela nossa igreja, nós vamos prestar contas por nós. Então você precisa cuidar da sua alma, da sua salvação. Você precisa ser decidido por Cristo, fielmente. Amém? Querido Deus, eu te louvo, Senhor, nesta manhã, por essa palavra que o Senhor nos trouxe, Pai. Que em nome de Jesus, essa palavra alcance os corações sedentos e famintos e produza em nós transformação, Pai. Que a gente nunca se esqueça dela, porque nós vamos praticá-la, meu Deus. Que em nome de Jesus não haja sobre nós a influência desse espírito de covardia ou indecisão. Em nome de Jesus, eu me aproprio da tua palavra que diz que o espírito que está sobre nós não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de moderação. Que em nome de Jesus seja essa realidade sobre nós, sobre o teu povo, sobre a sua igreja, sobre aqueles que nesta hora decidem por ti, Pai. Em nome de Jesus que assim seja. Amém e amém.